Olá, professor. Eu fiz uso do texto do Estado, Empresa e Função Social, do Fábio Comparato, para fazer um trabalho. E assim, ele no primeiro momento ele fala da teoria da função social da propriedade, onde está inserida a função social da empresa, né? Ele fala da diferença muito grande que tem entre as grandes corporações multinacionais e as empresas pequenas, nesse quesito da função social, do cumprimento da função social, de atingir a função social. Não tem como comparar as duas coisas, né? Que uma tem muito mais condições, inclusive de usar a seu benefício, né, a função social como uma espécie de marketing, né, daquela grande corporação e o que não acontece com as pequenas, né. Ele fala sobre a ocupação dos mercados internacionais, a multiplicação dos grupos societários que foram criados e que isso possibilitou o aumento vertiginoso das empresas dentro da globalização, né. Ele fala um pouco da questão histórica, fala das grandes navegações que foram o que deram o primeiro passo para a globalização, né, proporcionados por Portugal, França, Espanha e Inglaterra no século XIX, e que depois vieram os Estados Unidos e também responsáveis fortemente pela globalização mundial das empresas multinacionais responsáveis pela globalização da economia, né? E ele traz alguns números que a gente percebe através desses números a importância que foi a globalização na questão tecnológica, questão de emprego, questão de produção, dentro dessas grandes corporações que trouxeram muitas modernidades e muitas coisas que são utilizadas. E aí, assim, falando sobre a função social, a primeira vez que ela foi positivada numa Constituição foi em 1919, na Constituição de Weimar, na Alemanha, no pós-Primeira Guerra, né? E no primeiro momento o bem-estar social foi tratado a partir das imposições negativas, ou seja, o não fazer da empresa, o não prejudicar a comunidade, os trabalhadores, o meio ambiente, os próprios sócios, societários, acionistas. Então era uma regra de não fazer e não de proporcionar, mas depois veio uma questão de proporcionar o bem social, né, a partir da empresa, né? Mas harmonizando com o lucro, porque o fim da empresa, de qualquer intenção de empreender é o lucro, né? Mas harmonizar o lucro com o interesse coletivo, né? Respeitar os externos e internos como a comunidade e sem ofensa. Externos e internos. Externos no sentido de a comunidade, o bem social, e internos trabalhadores, né? Por exemplo, além de outros, né? Comparato, ao final, ele traz uma questão que assim, a empresa visa lucro, né? E o bem-estar social é uma responsabilidade principal do Estado, mas ele traz um alerta que é muito importante que a gente fale sobre não delegar essa responsabilidade principal do Estado às empresas, às corporações. Então, Comparato aponta o risco de se utilizar a obrigação social da empresa pelo Estado a fim de eximir-se das obrigações, imputando a elas uma obrigação constitucionalmente do Estado e que deve agir como comandante da finalidade da justiça, solidariedade e bem-estar social. Fazendo uma comparação com a atualidade, me deu essa possibilidade de fazer, né? A crescente privatizações, corte de políticas públicas, implementação de teto de gastos para colocar as contas em dia, resultou na massiva redução de investimentos por parte do Estado através nas áreas como saúde, habitação, educação, né? E aí a expressão usada por o autor pela demissão do Estado para oferirmos o enxugamento da capacidade do poder do Estado para cumprir com o seu papel constitucional. Fazendo uma livre análise do texto comparado com a atualidade, ele segue atual e necessário para sermos advertidos da desvirtuação do papel do Estado e da imputação às empresas no que se refere à função social.